de olhar só para dentro, né? Nós temos uma visão muito altruísta, nós temos uma visão muito abrangente para a sociedade, de ajudar a sociedade, de crescer junto com a sociedade, fazer a sociedade crescer junto conosco, e lembrando das palavras de Cristo, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, é nos amar, nos fortalecer para que a gente tenha o que oferecer também, para que a gente ofereça produtos de boa qualidade, né? Não adianta muito a gente querer se doar tanto e você está exaurido de energia e a sua doação começa a ficar fraca, né? Doação no sentido do amor que você doa, né? Então, a gente vai se alimentando, se retroalimentando de boas energias, de boas práticas, de boas sementes, e nisso a gente vai colhendo e distribuindo coisas boas aí pelo mundo também. Muito bom. Por aí, pra mim é esse. Né? Incrível. Eu queria tocar num assunto aqui que casa com a profissão de vocês dois. Assim, eu tenho observado um pouquinho o setor de alimentos, né? Eu tinha escrito outra palavra, mas... Indústria alimentícia. Isso. A indústria dos alimentos, a indústria alimentícia, ela não tá fudendo, desculpa a palavra, fudendo muito aí conosco, por estar processando muitos alimentos, e quanto mais processado, pior para o organismo, né, se livrar disso e extrair o que é bom e livrar o que é ruim. Como que vocês veem isso, a indústria alimentícia, nessa questão? Olha, vai pensando aí, amor. É maravilhoso responder tão técnico, né, gente? Técnico e... Ai, gracinha. Ele é técnico e não é lúdico, não é palavra. Até aprendi eu sempre perdi as palavras. Desse jeito. Mas, enfim, Arthur, o que eu acho, tá? Sim. A indústria alimentícia, ela veio para ajudar em um determinado ponto, mas ela veio também para fazer isso que você falou, fuder, né? Com o ser humano. Sim. Ela veio ajudar, por exemplo, quando nós compramos uma creatina, que é algo bom, eu preciso da indústria para ajudar, né? Um whey de boa qualidade. Então, tem coisas boas. Mas, infelizmente, tem mais coisas ruins do que boas. E isso, as pessoas têm comido... a base da alimentação das pessoas tem sido uma alimentação ultraprocessada e processado, uma alimentação que vem de prateleira, onde as crianças nem sabem mais o que é uma batata, porque a referência de batata para elas é do saquinho. Do saquinho. O leite de vaca, elas não tomam leite de vaca, elas tomam leite de caixinha. Sim. Só que não sabendo que leite... Tem criança que acha que vende leite com Toddy, que chocolate, né, é da vaca marrom, né? É da vaca marrom. Verdade. Então, isso é um dos maiores causadores de doenças. E por isso tem aumentado tanto transtornos, cânceres, síndromes, doenças. E a indústria farmacêutica, em contrapartida, também aumentando. Que isso o Evangelho vai falar melhor do que eu da indústria farmacêutica, né? Mas eu falo que a indústria farmacêutica, ela tá lá com a boquinha aberta, querendo comer a nossa saúde. Então, quanto mais a base alimentar das pessoas for a alimentação industrializada, empacotada, ultraprocessada, mais rápido ela vai chegar no processo da indústria farmacêutica, onde ela vai tomar 10, 20 comprimidos de medicamentos, medicamentos, porque são medicamentos que vão tratar os sintomas, né? Vai tomar isso por dia. E tem pacientes jovens já dependentes de medicação e tendo a saúde cada vez mais debilitada, porque, por exemplo, são alimentos que têm alto valor calórico e baixo valor nutricional. Então, as pessoas estão ganhando peso, lidando com obesidade, com sobrepeso, porque comem pouco, mas com muita caloria e baixo valor nutricional. Então, tem muitas pessoas sobrepeso e também lidando com obesidade desnutrido. Porque tem vitamina D baixa, B12 baixa, e atrás de cada deficiência nutricional existem sintomas. Por exemplo, existe depressão por deficiência de ácido fólico, por deficiência de vitamina D, por deficiência de B12. Uma deficiência de B12 vai acarretar em uma memória ruim,
pode acarretar, inclusive, em convulsões. Nossa. Então, por trás de cada deficiência nutricional, existem sintomas. Por exemplo, deficiência de ferritina pode causar desânimo, o teto preto, anemia. Teto preto é quando a pessoa levanta rápido, fica tudo preto e ela dá aquela sensação de tontura. E às vezes a pessoa não associa alimentação. Ela pensa, eu tô depressivo, vou procurar um médico, um psiquiatra, né? E às vezes não tem a oportunidade daquele profissional que ela escolheu para atendê-la, falar, e aí, como que é a sua alimentação? Né? Porque se eu levo meu cachorrinho no veterinário, a primeira coisa que o veterinário vai perguntar, qual que é a ração que você dá para o seu cachorro? O seu cachorro está comendo a mesma comida da família, está comendo comida de sal? O meu cachorro está com dermatite atópica, por exemplo. O veterinário, a primeira coisa que ele vai pensar, esse cachorro está comendo a comida de humano, porque aumenta a dermatite atópica. Então, por que quando é conosco não pergunta o que nós comemos, né? Então também tem assim uma neutralidade, eu não sei se é uma apatia a palavra de muitos profissionais da saúde, né, que não acreditam nisso, e é muito fácil, né, Arthur, você pegar um pacotinho e comer e fim. Exato. Você não tem que cozinhar, você não tem que lavar uma louça, então também isso tem corroborado, eu acho que seria isso, com entre aspas, a preguiça da sociedade. As pessoas estão ficando mais preguiçosas, a indústria alimentícia oportunista, obviamente, então vamos fazer mais produtos industrializados. As pessoas comem, abrem, fim, jogam no lixo, produzindo. Isso também vai se tornar um problema ambiental, porque as pessoas produzem mais plástico na natureza, e vários problemas, e aí aquela coisa, mas por que não avisa? Eles não vão avisar. Aí, assim, eu acho, né, minha opinião, que seria interessante que no futuro tenha nutricionistas nas escolas para orientar as crianças, porque é a geração que está vindo. Porque se tivesse, por exemplo, na nossa escola, possivelmente a gente teria outros conceitos, a gente seria menos ignorante nessa área da alimentação, pelo menos para, por exemplo, aprender a mastigar. Você tem que comer tantas frutas por dia, você tem que preferir esses alimentos, deve evitar esses, não é para ter uma alimentação engessada perfeita, mas pelo menos para trabalhar com redução de danos, né? E criança é muito fácil, Arthur, você explica ela uma vez, acabou, e ela cobra dos pais. Os pais falam assim, nossa, meu filho tá cobrando de mim, eu fico até com vergonha. E criança é muito fácil de aprender. Então, se a gente trabalhar mais ali na primeira infância, no início da vida, a chance é que a indústria se torne menos poderosa. Mas eu acho que isso, infelizmente, vai piorar. Não tem como melhorar pelas perspectivas, né, amor? É muito difícil. Porque as pessoas também têm comido muito mais e é uma população. Por exemplo, eu mais o Evangelos, quando nós vamos ao shopping, aí nós estamos na praça de alimentação, aí nós olhamos assim, nós comentamos um com o outro. Nossa, tem que produzir muita comida mesmo para alimentar esse tanto de gente. É muita gente comendo, né? Então aí vem a monocultura, que é a soja, o milho, o algodão, o trigo. E a alimentação do brasileiro, a alimentação do ocidental, está baseado muito na monocultura. Por exemplo, pão de manhã, um bolo, um bolinho, delícia, né, gente? Mas é só aquela questão, todos os dias. Um bolo de milho à tarde, pizza à noite, coxinha no almoço. Nossa, tem acontecido isso. Isso é muito comum, mais do que nós imaginamos. É verdade. Mas no fundo é um paradoxo muito grande, né? Porque, obviamente, tudo que ela falou, eu concordo ipsis literis. Quando isso, a origem disso tudo tem a ver com a forma como a própria sociedade foi se organizando, né? Esse amontoado nas cidades, o crescimento populacional, urbano, ela vai exigindo que você traga soluções. E o refinamento dos alimentos, né? A industrialização da batata e tudo mais, é uma resposta para esse povo, para essa necessidade nova. Né? E aí vai criando um novo problema. O problema maior é que as soluções, a educação, igual ela citou,
a minimização dos riscos, até que ponto isso aqui pode invadir minha casa ou não, isso aqui vai fazer parte do meu dia a dia ou não, não foi sendo discutido ao longo do caminho. E chegou onde chegamos hoje, em que grande parte das famílias urbanas, principalmente, está com a comida toda industrializada, toda cheia de conservantes, toda cheia de aromatizantes, toda cheia de substâncias. E, se a gente for pesquisar direitinho, são substâncias altamente nocivas para o nosso organismo. Algumas não têm níveis seguros, outras, mesmo tendo níveis seguros, são níveis seguros para consumos periódicos, consumos ocasionais, e não consumos diários e tudo mais, né? Então, assim, é muito louvável, por exemplo, que exista, por exemplo, o frango de granja. Por quê? Porque senão quem é que ia poder comer frango? Né? Quem ia ter oportunidade num prédio em Belo Horizonte? Vamos pegar o Belvedere em Belo Horizonte, com aqueles edifícios altos, tudo urbanizado ao redor. Onde você vai criar galinha caipira aqui? Né? Com resto de comida, sem ter ração, sem nada. Então tem que ter mesmo o frango de granja. Mas, infelizmente, a origem do problema na forma como nos urbanizamos, na forma como a sociedade se organizou nas grandes cidades e tudo mais, né? E o problema é tão grande, né? O acesso, por exemplo, à própria fruta, né? Quem mora na cidade grande teria acesso a uma maçã sem ser um agrotóxico? Uma maçã, hoje em dia, graças a Deus, crescendo aí os produtos orgânicos, né? Uhum. Mas ainda é pouco acessível pelo preço, pela própria dificuldade enfrentada em conseguir o selo orgânico, porque não pode ter, inclusive, plantações ao redor que não são, né? Porque senão afeta ali. Então, há grandes desafios da sociedade que se passam por educação alimentar, se passam para a pessoa fazer melhores escolhas, porque fato é que a gente, no geral, a sociedade, e obviamente nós temos um grande problema de falta de acesso ao alimento, mas no geral, nas grandes cidades principalmente, e principalmente quem tem dinheiro para consumir comida, está consumindo em excesso, está consumindo mais do que precisa, né? E está consumindo coisas erradas. Se esse dinheiro que está sendo aplicado no consumo de produtos industrializados começa a ser aplicado no consumo de frutas orgânicas, de verduras orgânicas, de uma alimentação mais saudável, quanto mais quem pode gastar dinheiro com coisa saudável, esse setor cresce e vai se tornando-se mais acessível. Isso serve para tudo. Eu pretendo ter um carrão de milhão que não polua nem nada. Na hora que eu tenho esse carro, na hora que mais pessoas têm esse carro, ele começa a ficar mais acessível para que todo mundo tenha. Uhum. Aliás, quem pode, comprem bastante para ficar acessível para mim. Né? Então, isso serve para os bens de consumo, né? Sim. Imagine se inventar um computador biodegradável, né? Imagina, que coisa boa, vai custar um preço enorme, mas quanto mais quem puder ir lá e comprar esse computador, daqui a pouquinho eu posso comprar, nós podemos comprar, podemos pôr nas escolas, e aí o mundo vai ficando um pouco mais, o desenvolvimento sustentável, né? O planeta precisa urgentemente de pensar cada vez mais, obviamente já tem quem pensa, tem grandes grupos voltados para isso, mas isso precisa intensificar o nosso desenvolvimento sustentável. Resolvermos essa equação. É uma equação que ficou meio que solta. Qual é a solução, né?